Boa noite, irmãos. É com justificada alegria que nos reunimos mais uma vez para este encontro fraterno, esta série de encontros que se realizam em nossa casa, numa promoção da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Convidamos os irmãos para nos dirigirmos a Deus, dedicando a Ti, Senhor, de nossas almas, uma vibração de reconhecimento e de alegria pela oportunidade que Tu nos renovas, de podermos dedicar-nos a procurar o reconhecimento das Tuas leis, o ensinamento do Cristo, a inspiração nos fundamentos da doutrina, o apoio amoroso da assistência espiritual que, em Teu nome, sustenta todas as nossas atividades. Já Te agradecemos porque Te somos muito gratos, valorizamos tanto estes momentos, que possamos nos envolver nessas vibrações tão fraternas e amorosas, que esses momentos transcorram com muita paz e muita harmonia, cumprindo-se a Tua vontade. Que assim seja. E aqui nos reunimos, irmãos, nessa noite tão feliz, agora, pela primeira vez em nossa casa, num formato diferente, né? Estamos aqui numa mesa redonda, melhor dizendo, numa roda de conversa. Estão aqui conosco o Dr. Carlos Durgante, médico e geriatra, que retorna à nossa casa mais uma vez, recebe o nosso abraço muito fraterno, assim como a psicóloga Sheila Simões, que também nos dá muita alegria com a sua presença, a psicóloga Elizabeth Schuch, a quem temos a oportunidade de novamente abraçá-lo, envolvendo também as nossas vibrações muito fraternas, e o nosso querido Dr. Paulo Rogério Aguiar, médico psiquiatra, trabalhador da nossa casa, e que também, na condição de presidente da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, irá conduzir esta roda de conversa. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes, recebam o nosso abraço, e o Paulo Rogério agora comanda aqui o nosso trabalho. Muito obrigado. Posso ocupar esse lugar? Vou ocupar essa cadeira melhor. Aí eu fico no meio dele. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, a essa casa, em nome do Pércio, nosso irmão Pércio, por sempre nos receber aqui com tanto carinho, né? E essa casa que talvez tenha sido, né, Carlos, o berço assim, né, desse prosseguimento da série Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. A gente começa a escrever um livro, né, e o volume 1 foi de organização exclusiva do Dr. Carlos Durgante. A gente não sabe muito bem aonde as coisas vão terminar, né? Se a obra vai ter uma sequência ou não. Então, como uma obra que teve uma receptividade muito boa, tanto no meio leigo quanto no meio dos profissionais de saúde, ela teve sequência, né? Ela começou o volume 1 em 2012, em 2013 tivemos o segundo volume, relançamos o segundo volume em 2014 pela editora Francisco Spinelli, e nesse ano estamos finalizando então a trilogia Conectando, e é o livro que nós estamos apresentando hoje aqui, sobre o qual nós vamos debater um pouco nessa noite. Então, como é uma obra coletiva, como nós individualmente não somos autores, nós somos organizadores, nada mais justo do que trazer outros colegas aqui que representam um grande grupo de colegas da AME Rio Grande do Sul, que majoritariamente compõe, né, a maior parte dos capítulos dessa obra, mas também de outros colegas do Brasil, né, da AME São Paulo, AME Santos, AME Piauí, que também colaboraram com alguns capítulos chaves, né, nessa trilogia. Então, esse formato, acho que a gente pensou em fazer uma conversa aqui informal com alguns amigos, com alguns colegas, para poder discutir não apenas um capítulo, um tema, mas ter uma abrangência um pouquinho maior, né, e poder diversificar a nossa conversa aqui. Então, pessoal, eu vou... minha função aqui é moderar esse debate, para que não haja nenhuma briga entre eles aqui, né? Então, eu já fiquei no meio estrategicamente, né, para a gente poder conversar. E eu vou começar fazendo uma pergunta para a Elizabeth, que é psicóloga, com grande experiência em evangelização infantil lá
na Sociedade Bezerra de Menezes, motivo pelo qual foi convidada para escrever sobre evangelização infantil. Então, nós vamos circular aqui entre temas que interessam a família e a evangelização, né? Então, é o que dá o nome a essa nossa mesa, família e evangelização infantil. Beth, uma pergunta só para abrir os nossos trabalhos aqui, né? A questão da educação, né? Como é que tu abordaste no livro esse aspecto? A quem compete a educação dos nossos jovens, das nossas crianças? Certo. Acho que tá bom, né? Sim. Então, boa noite primeiro. Prazer estar aqui com vocês novamente, nessa casa que tão bem nos acolhe, com tanto carinho. E é uma alegria, além do trabalho aqui com os colegas, né? Bem, a questão da educação. A quem compete, né, melhor a educação? Há bastante opiniões, né, tentando buscar uma forma dessa educação se tornar cada vez mais eficiente. A gente sabe que a educação faz parte do processo evolutivo do ser humano. A gente, desde que nasce, nós, como seres individuais, buscamos uma evolução. E essa evolução, essa noção de evolução, de busca de aperfeiçoamento, ela pode ser consciente, muitas vezes inconsciente. Mas ela existe, ela é inata em cada um de nós. E o melhor jeito da gente se tornar melhor, mais consciente, é através da educação. A educação, segundo Allan Kardec, é o nosso progresso moral. Ela faz parte dessa sedimentação. E, no momento que uma criança se instala num lar, é programada, né, a responsabilidade da família com relação a esta criança, ela é muito maior do que muitas vezes os pais, naquele momento, estão dimensionando. Existe um comprometimento no plano espiritual com relação àquele espírito que vem naquela família. E aí, já perguntando a Allan Kardec para os espíritos, a paternidade é uma missão? Sim, é uma missão além de um dever. Então, cabe, mais do que a escola, que às vezes, o que a gente vê no nosso mundo atual? Questões de educação sendo delegadas, terceirizadas, porque a família não tem tempo de educar. Então, passa para os professores, passa para outros educadores ou até profissionais para fazerem uma tarefa que é nossa, nós, né, falando como pais. Por que é nossa, gente? Nós estamos aqui num centro espírita. E um centro espírita nos ensina que a gente tem que entender o nosso processo reencarnatório como uma busca de aperfeiçoamento pessoal. Quando uma família se reúne, ela não se reúne por acaso. Ela vem com um processo intenso de resgate, de reparos, de acompanhamentos. E esses pais, quando lá no plano espiritual, né, quem já participou de grupos de pais gestantes sabe como é que é isso. É uma combinação prévia lá em cima. Então, esse espírito vem sob nossa responsabilidade para que possamos educá-los. E muitas vezes são espíritos que nós somos devedores deles. Nós fomos negligentes, nós fomos omissos. E não tem o nosso Pai é tão misericordioso que Ele nos dá este papel de pais, justamente porque pai e mãe é amor em mãe, principalmente, amor incondicional. Então, ela vai amar aquele espírito e ela vai se colocar, né, à disposição inteira para ensiná-lo, prepará-lo para a vida. Então, a educação cabe, em primeiro lugar, à família. Não tem como fugir disso. Você pode até negligenciar esse aspecto, mas, né, Santo Agostinho dizia no livro do Evangelho que esses espíritos, quando a gente não consegue fazer, o nosso papel é negligente,
o nosso destino é vê-los em sofrimento. E a gente sabe, como pais e mães, como dói, né, ver um filho da gente sofrer. Então, a educação é referência, é responsabilidade estrita, né, nessa parte básica, fundamental da família, dos pais. Não tem como negligenciar isso. E é aí que a gente, né, prepara esses filhos através do nosso exemplo, da nossa postura, da nossa conversa. Não precisa ser com autoritarismo, com muita repressão, com limites. Os limites são fundamentais para um ser ter noção de ética, de até onde ele vai, de respeito ao outro, mas com suavidade também, com carinho, com amor. O amor é tudo. Jesus nos evangelizou com amor, né? Então, esse é o nosso papel, como pais, fundamental. Alô. Muito bem. O assunto família, aliás, o assunto evangelização infantil, ele está sempre diretamente ligado ao assunto família, né? Em como a família se estrutura, em como a família dá conta de responder a essa missão, a essa demanda de transmitir, né, não só amor, mas também a educação através pelo amor aos filhos, né? E sobre família, foi quem, fazendo um link com o Dr. Carlos Durgante, que foi quem escreveu um capítulo justamente sobre esses valores morais e a convivência em família, né? Então, a família é esse ambiente propício, né, onde se desenvolve a lei dos destinos, né? Que lei é essa, Carlos? Como é que tu trabalha essa questão das leis dos destinos na convivência em família, tendo como pano de fundo a questão espiritual? Bom, boa noite a todos. O livro Conectando, volume 3, ele inicia com esse capítulo, né? Os compromissos morais e a convivência em família. A Beth já deu essa introdução, né, de um planejamento maior para cada um de nós. Eu falo muito sobre isso onde vou, e eu gosto de trazer a figura simbólica e metafórica da cegonha, né? Todos nós passamos por essa historinha. Contávamos que a cegonha nos deixava, né, na nossa casa, em tal família, e nos colocava dentro de uma chaminé. Como essa história do hemisfério norte, né, muitas chaminés não existiam nas nossas cidades gaúchas ou do sul, mas vale essa metáfora, dizendo que a gente chegava naquela família talvez por acaso. Claro que não. Há um planejamento maior, detalhista, conforme as necessidades de cada um para o retorno na convivência em família. Tudo começa por ali. E Leon Denis coloca esta lei. Ele reforça no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E eu quero lê-la para vocês, literalmente como ele coloca no livro. E nós vamos entender, mais uma vez, este arranjo desse planejamento maior para cada um de nós. Diz assim, ela está no livro, logo no início, fala assim. Diz Leon Denis, então, antes de novamente cada um de nós entrar em contato com a matéria, com esta vida, então, e começar nova carreira, o espírito tem, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha não é por acaso. Ela é limitada, ela é circunscrita e determinada por múltiplas situações. Os antecedentes de cada um, nossas dívidas morais, nossas afeições, méritos e deméritos, o papel que estamos aptos a desempenhar nesta vida, todos esses elementos, eles vão contribuir, mais ou menos, de uma forma maior ou menor, nessa decisão do reencarne. Todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo. Daí a preferência por uma raça, por uma nação ou família. As almas terrestres, segue ele dizendo, que havemos amado, atraem-nos.
os laços do passado reatam-se em filiações, aliança, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. E é raro que o destino não nos reconduza, muitas vezes, às regiões onde já vivemos, amamos, sofremos. Ele segue falando também que muitas das vezes os nossos reencontros se dão pelos ódios. Diz ele, os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora, para apagarmos com melhores relações inimizades antigas. O planejamento espiritual, ele é sábio, perfeito e necessário, porque ele nos traz de volta, muitas vezes, a 1, a 2, a 3, a vários familiares, que nós precisamos nos reencontrar, reatar estas relações para nos melhorarmos como seres. Assim, continua Leon Denis, tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Esse é o entendimento espírita. Talvez se nós estivéssemos num outro público, ou outros convidados aqui, de correntes das mais diversos entendimentos psicológicos, das relações humanas, sociais, ateus, de diferentes credos, talvez olhasse a família de outra forma. Não imaginasse a família que seja esse encontro, esse planejamento de algo que existe além, que transcende nós. Talvez vissem apenas a família como um acaso dos reencontros. Mas nós, que somos espíritas, que estamos aqui, nós entendemos isso como um grande desafio de estarmos juntos. Porque há compromissos, não há obrigações. A gente tem que cuidar com certas expressões que a gente coloca, porque no Espiritismo nada é nada a fazer. Nós temos essa lei da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, que vai nos dizer, tu tens todas as ferramentas, ou ainda te faltam várias. Tu podes escolher nesta vida cumprir isso ou não. Mas a gente vem com compromissos, que nós já, certamente, em outras existências, não fomos capazes de, talvez, adequadamente, cumpri-los com todos da família. E a gente tem que ver a família, a nuclear, a primeira, e nem sempre é na família nuclear que nós vamos encontrar os maiores desafios da convivência. Vamos encontrar nas que vamos constituir a seguir, ou as próximas. Sejam elas de laços de afeto apenas, ou consanguíneas. Talvez a Sheila fale, hoje existe uma diversidade gigantesca da formação de família. Não é mais a tradicional pai, mãe, filho ou filhos. Então nós somos novamente chamados a esse compromisso. Como eu trabalho muito com geriatria, idosos, eu vejo dos mais diversos desafios e compromissos morais dessa convivência, que talvez não se dê no início, mas esse compromisso a ser resgatado talvez se dê lá adiante, quando o pai, quando a mãe, quando o cônjuge, quando a avó, quando a tia está precisando do cuidado, do amparo de quem é da família, primeiramente. Às vezes, como eu disse, nem consanguíneas são. É o neto emprestado, é o afilhado que vai cuidar. Então, esse compromisso, ele vai estar nas diferentes maneiras com que se manifesta na família. Eu citei algumas aqui só para vocês verem. Pode começar lá desde o início, lá na primeira infância, com uma criança, como uma colega nossa escreveu num capítulo do nosso livro, crianças com especiais, ela pode ter nascido com autismo, ou com Down, ou com qualquer outra deficiência neurológica pós-parto. Ela pode ser aquele adolescente, de difícil convivência e troca de afetos, que segue o caminho das drogas ou da delinquência, ou tem doença mental que se manifesta logo no início da vida, ou na adolescência ou meia-idade, é alguém com uma depressão grave, um transtorno bipolar grave, uma esquizofrenia. As mais diversas formas em que as doenças se manifestam, incapacitam, limitam e levam aos laços de dependência da família.
porque eu necessito da ajuda, eu tive uma doença grave, eu preciso. E quando a velhice se instala, muitas vezes naquela mãe que teve um AVC, um derrame cerebral, que ficou sequelada e dependente, ou aquele pai com Parkinson, ou os nossos centenas de milhares de portadores de doença de Alzheimer, que estão, ao longo de muitos anos, necessitando de cuidado. Então aí, gente, aqui nesse arranjo que o mundo espiritual faz no reencontro dos familiares é que se dá o compromisso do resgate, da reparação, da ajuda, de corrigir os erros. Aonde nós somos chamados por esta lei que nos reúne à prática do perdão, do amor incondicional e de tantas outras virtudes. Hoje nós estamos aqui, isso foi organizado, né, Paulo? Nós mandamos perguntas, a gente deu uma olhadinha, preparou, né? Nos preparamos, organizamos aqui, botamos as mesas, organizamos, como qualquer evento, né? A gente não chegou aqui por acaso, deixa acontecer, não. Vocês imaginem isso a nível espiritual, como tudo é organizado para os nossos reencontros. E da importância do despertar das ferramentas que a doutrina espírita nos proporciona para o enfrentamento dessas dificuldades, maiores ou menores. Claro que existem famílias extremamente harmônicas, sem quase problemas alguns de enfrentar. Provavelmente a natureza de provas daqueles membros da família seja outra, mas adiante, ou numa outra família, naquela não houve. Essa maioria das vezes é no nosso lar que nós temos os maiores desafios do aprendizado, do aperfeiçoamento nessa existência. Então essa lei dos destinos, ela rege toda a existência humana. Naquilo que Leon Denis chamou, o Kardec, de espiral da vida. Aqui voltamos inúmeras vezes para a necessidade do aprendizado, da melhoria, da evolução moral do ser humano. Isso nós sabemos e repetimos inúmeras vezes. E nós estamos, provavelmente, todos nós, eu também, tendo os nossos desafios da convivência em família, na nuclear e nas próximas que formamos. Então, a gente tem que estar muito consciente de que, quanto mais sabemos desses compromissos, mais ferramentas deveremos ter. Numa caixa de ferramentas que a gente guarda em casa, quanto mais equipada ela estiver, melhor ela vai ser utilizada em qualquer necessidade que tivermos. Assim é a nossa educação espiritual através da doutrina espírita. Quanto mais fortalecidos estivermos nela, quanto mais compreendermos ela, mais vai nos ajudar a enfrentar isso. Então, nesse capítulo, nessa primeira parte da conversa, vamos sempre olhar para essa lei, para esse plano divino para cada um da reorganização das nossas necessidades, dos nossos desvios, mais uma chance que nós temos de nos melhorarmos. Muito bem. Quem quiser continuar ouvindo o Dr. Carlos Durgante pode adquirir o DVD em que ele fala sobre esse tema. Brincando, né, pessoal? Nós estamos lançando também 4 DVDs, né, sobre alguns capítulos da obra Conectando. E o Carlos foi um dos convidados, né, em parceria com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, nesse DVD, ele está falando justamente sobre os compromissos morais e a convivência em família. Temos outros colegas que trabalham outros temas. Bom, então é na família que nós damos o testemunho, né, e forjamos o nosso caráter nessa encarnação, né, tentando fazer desabrochar da nossa alma aqueles recursos que já estão latentes, e é na caldeira familiar, né, naquelas dificuldades mais prementes que a gente realmente evolui e desenvolve o nosso caráter, a nossa personalidade. E uma das temáticas que acrescentamos nesse volume 3, que se propôs a ser uma complementação dos outros 2 livros, é a temática da sexualidade, né, que ficou a cargo da psicóloga Sheila, junto com o Dr. César Jeremia, né? Então, vou te perguntar, Sheila, como é que é essa questão espiritual, né? Qual é o papel do espírito nessa caracterização do gênero e da orientação sexual nessa encarnação? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, Paulo. Que bom, né, que a Beth e o Carlos já adiantaram a questão da organização
do corpo físico e também da importância da família desde os primórdios, desde o nascimento da criança, na condução da personalidade, na orientação da personalidade de cada um de nós. Então, iniciando pela questão de gênero, nós sabemos que a cultura que já está aqui quando nós reencarnamos, ela determina diversos comportamentos, atitudes e forma de ser, tanto de homem quanto de mulher. Isso já é ancestral em nós, já nos acompanha há milhares de anos. Mas cada cultura designa algumas características para homem e para mulher que têm a ver com o jeito deles pensarem, como diz Leon Denis. E nós, ao reencarnarmos, nós temos, então, essas afinidades ou, quase que na maioria das vezes, necessidades de aprendizado. Então, inicialmente, o espírito, através do modelo organizador biológico, vai orientar o corpo físico na sua constituição. Então, sexualmente, já existe o planejamento kármico reencarnatório para cada um de nós reencarnarmos de um sexo ou de outro. Lá no livro está bem determinado como se isso se processa. Mas o gênero ele é construído a partir do momento em que nós entramos em contato com a cultura. Então, inicialmente, a nossa família. Sabemos desde o nascimento da criança, ainda em feto, qual é o sexo. Então, já começamos a fazer planos, o que é ser menino, o que é ser menina. E tudo isso já vai se formando para um e para outro. A questão é que o espírito, no comando dessa vida que está reencarnando, ele vai também imantar, assim como Leon Denis colocou, as necessidades que nós temos para a nossa experiência atual. O que quer dizer, então, que algumas vezes as crianças em torno de 5, 6 anos, elas podem apresentar uma disruptura de gênero, que quer dizer que ela não se vê naquele gênero que ela está sendo conduzida. Ela tem um sexo, então, feminino, mas ela não se vê como uma menina. Ela acaba tendo comportamentos, né, de menino e vice-versa. Então, um sexo masculino de um menino que acaba tendo atrativo, sendo guiado por brinquedos e manifestações de menina. Então, isso pode acontecer desde a infância, mas é mais raro. O que normalmente se dá é o espírito, então, a partir da adolescência, no momento que a pineal inicia o processo de derramamento dos hormônios no organismo para o desenvolvimento da sexualidade, iniciando pelos caracteres, então, secundários, né? A mama, os pelos, no menino vai desenvolvimento peniano, depois a voz. Então, no momento que esse desenvolvimento inicia, na puberdade, pré-adolescência, adolescência, aí sim inicia também um estabelecimento da orientação sexual. É quando aquele ser vai se dirigir sexualmente, afetivamente, de uma forma mais global, né, relacionando-se com o outro. Pode acontecer, então, nesse momento da orientação sexual de uma menina ser por meninas, de um menino ser por meninos, ou, na heterossexual, de meninas por meninos, meninos por meninas. Isso não vai ser determinado somente pelo ambiente familiar ou somente pela constituição do espírito. Isso é um conjunto. Nós somos um ser complexo, espírito biopsicossocial. Primeiro espírito, somos antes espírito, depois biológico, psicológico, social. Nesse momento que entramos nessa família, nós vamos então nos constituindo. Às vezes acontece de a família não aceitar a expressão da sexualidade dos seus membros. Pode acontecer. Antigamente era mais seriamente combatido alguns comportamentos, assim como eu expliquei, de uma menina que se comportava como meninos, isso era ferozmente combatido, meninos como meninas. E aí acabava, então, da criança, adolescente, precisar se sentir trancado. Ele se reprimia na sua expressão, e só na vida adulta, ou às vezes nem na vida adulta, mais tarde ainda, ele conseguia se expressar de uma forma mais direta. Hoje, nós temos, então, condições de compreender que o espírito vai se expressar da maneira que ele tem necessidade. E melhor, como diz o Divaldo Franco no Sexo e Consciência,
O ideal seria que o espírito conseguisse se identificar com o sexo que ele se comprometeu a desempenhar nesta encarnação. O ideal seria isso. Pelo fato de que os hormônios estão em jogo, toda a sociedade o está vendo daquela forma. Porém, quando isso não acontece, quando o espírito, então a alma encarnada, não se sente da mesma maneira como ela se apresenta, isso quer dizer que um homem com uma orientação sexual homossexual, então a orientação homossexual, não quer dizer que ele vai se apresentar como mulher. Não, ele se apresenta como um homem, mas é um outro homem que o atrai sexualmente. E assim com as mulheres. Elas se apresentam como mulheres, mas elas se sentem atraídas por outras mulheres. Há também outras diferenciações. Lá no livro, nós falamos sobre diversidade sexual, porque hoje em dia nós podemos observar outras formas de relacionamento, além da homossexual. A bissexualidade, os transgêneros, transexuais. Isso acaba complicando um pouquinho mais, porque a Joana diz que de forma nenhuma, o ser deveria alterar o corpo físico. Isso acarretaria muito mais encargos para o futuro. Né? Então, a Joana ela é categórica em dizer, no Despertar do Espírito, no livro, que não se deve fazer isso. Né? Que se deve ter todo um apoio para que a pessoa consiga se orientar na vida, né? Aceitando a sua condição, e tentando ajustar a sua vida de acordo com como ela se comprometeu nesta encarnação. Divaldo também chama atenção para quando for impossível lidar com a homossexualidade para o ser, quando ele não conseguisse se sentir confortável, em paz com a sua homossexualidade, que o melhor então seria que ele fosse abstinente sexual até que ele conseguisse se aceitar dessa forma. Mas a doutrina, como falou o Carlos, nós temos como livre-arbítrio, né, uma das nossas recomendações. Nós não devemos interferir na vida do outro, porque justamente ele vai precisar assumir a responsabilidade e as consequências das suas escolhas. Na evangelização, então, que é o nosso mote, né, nosso link, né, é importantíssimo que o evangelizador, no contato com as crianças e os adolescentes que apresentam dificuldades na questão sexual, na sua orientação sexual, que eles possam ter abertura para falar sobre isso. E que, especialmente na casa espírita, de forma nenhuma, nós iremos agir com julgamento, né? Seja lá da forma como a pessoa se apresentar, mas sim seguindo as orientações de respeito, né? Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, da monogamia, nas relações amorosas construtivas, de cuidado com o outro, de realmente uma expressão amorosa que possa engrandecer os dois, né? Que seja um encontro de almas independente do sexo, né? Independente da forma de sexualidade apresentada. Muito bem, Sheila. Vocês veem que nesse terceiro volume do Conectando, nós começamos a tratar de alguns temas que, num primeiro momento, pode se perguntar assim, mas e qual é a relação de evangelização com saúde, ou de família com saúde? Porque o livro fala de saúde, né? Conectando ciência, saúde e espiritualidade. Então, hoje em dia, nós sabemos que a evangelização infantil, não necessariamente a espírita, mas a transmissão de conceitos e de uma vivência religiosa para crianças vai ter um impacto absurdamente grande na saúde desse adulto. Por exemplo, uma pesquisa recente mostrou que crianças que tinham uma religiosidade aos 10 anos bem desenvolvida, que criam em Deus, né, que tiveram uma educação vinda dos pais, tinham 10 vezes menos chance de se tornarem depressivas na idade de 20 anos de idade. Quer dizer, o fator determinante para algumas pessoas não desenvolverem depressão é essa religiosidade precocemente desenvolvida. E aí eu já aproveito para fazer o link com a Beth de novo e perguntar, né, Beth, na tua opinião, e conforme tu desenvolver no livro, qual é o impacto da evangelização infantil nessa questão da saúde psicológica e espiritual das crianças?
Bem como tu colocaste da questão da prevenção, né, no sentido de criar uma imunidade espiritual, à medida que isso é estimulado, este terreno é semeado para essa pessoa, essa criança, esse jovem administrar dificuldades que vão ocorrer, adversidades durante a vida. Não entrando só na questão do espiritismo, tanto é que eu coloco também bastante no livro, qualquer preceito religioso tem em sua administração esse espaço dedicado a crianças e jovens, né? A gente sabe que tem na Igreja Católica, na Igreja Protestante, nos evangélicos, tem grupos de jovens, grupos de crianças. Todos eles são, de alguma forma, ensinados e trabalhados nas suas questões éticas, morais e da espiritualidade. O que a gente observa, trazendo assim dentro da questão mais prática de vivência profissional no consultório? Crianças que eu percebo com uma demanda de intolerância, com questões de impulsividade, de bastante agressividade em aula, em escolas, os pais com uma dificuldade enorme de darem limites, não tem essa questão da religiosidade tão internalizados dentro de si e, consequentemente, não vão conseguir passar isso para os seus filhos. Porque o que a gente aprende trazendo aqui nós, né, para a doutrina? O que é o Espiritismo tecla tanto na tal da reforma íntima? O que a gente faz com isso? À medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai aprendendo a rever, né, posturas e jeitos nossos de intolerância, como a Sheila colocou, questões que eram antigamente muito mais fortemente combatidas nessas questões de gênero, né, de preconceitos. Nós trazemos no nosso espírito muitas questões dessas para serem lapidadas. À medida que a gente vai se autoconhecendo e vai estudando, e vai lendo, e vai ouvindo as palestras, a gente vai revendo e vai mudando a nossa postura. Se hoje vocês olharem para trás e virem toda a trajetória de vocês, vocês já vão identificar coisas que antes vocês faziam que hoje não fazem mais. Por quê? Porque vocês estão revendo a postura de vocês. E aí, como pais, quando a gente tem essa identificação e participa de um grupo como uma evangelização, que não só as crianças são evangelizadas, os pais também são evangelizados. Lá na nossa casa, no Bezerra de Menezes, enquanto as crianças estão nas escolinhas, nas salinhas, os pais estão assistindo às palestras. E é assim que funciona a evangelização. Então, a família toda está sendo evangelizada. O que ela vai criando dentro de si? Uma certa imunidade para trabalhar com frustração, para trabalhar com adversidade, para entender por que estão juntos, a respeitar o outro, o livre-arbítrio do outro, as escolhas do outro. E, principalmente, o que a gente nota? Assim, crianças que vêm de famílias com uma religiosidade, uma espiritualidade sendo conduzida, elas trabalham muito mais com a tolerância à frustração, com a questão do limite, né? Com a hierarquia. O que a gente vê nessas escolas, os professores muito cansados, trazendo na queixa de que as crianças não os respeitam? E se a gente vai olhar nas suas famílias, eles também não têm esse respeito com os pais. Porque a relação do casal também é desrespeitosa. Então, essas famílias vêm de um processo que essa criança vai, em efeito dominó, como a gente diz, né, vai passando adiante, aí passa para os colegas, aí a gente sabe de histórias de bullying, sofrem, outros, né, provocam o bullying nos coleguinhas, e os pais acham engraçado e ainda cobram, né, das escolas que a criança está sendo desrespeitada. Então, assim, faz parte a evangelização, ela auxilia, ela promove saúde? Promove.
Porque quando tu tem um entendimento do respeito, do limite, do porquê que tu tá junto naquela família, qual é o teu papel como filho, e os papéis são invertidos muitas vezes, né? Os valores, o ter, o ser, completamente invertido entre o que é ser e o que é ter. O ter é valoroso, o ser nem tanto. E uma outra questão que eu acho importante, assim, que nas escolinhas, né, nas evangelizações, a gente fala muito na questão do papel dos pais. Os pais que são amigos, não amigos que são pais. Então, essa inversão de papéis também confunde. E uma criança confusa, ela vai apresentar problemas. Ela vai apresentar dificuldades. Então, quando tu tem um norte, esse norte te centra, né? E à medida que a gente busca equilíbrio, se centra, a gente vai ter mais calma, vai ter mais equilíbrio para lidar com qualquer situação. Às vezes, nós somos muito testados, muito provados com situações difíceis nas nossas famílias. Mas quando tu tem esse entendimento do qual é a função de tudo isso, qual é, né? Não o porquê, mas para que eu estou vivendo isso, qual é o aprendizado que eu tiro, a nossa postura vai ser diferente, nossa tranquilidade diante disso, uma certa serenidade. Não que não tenha sofrimento, gente, a gente sofre, dói, né? Mas tu tem uma outra forma, né, de lidar com essas questões, com uma coisa mais comedida. E isso tudo que busca o equilíbrio nos centra. E nos centrando, a gente está em igualdade com saúde. Acho que é isso. Muito bem. Tradicionalmente, em saúde, a gente sabe que existem 3 tipos de intervenção, né? A primária, a secundária e a terciária. A primária é a prevenção das doenças. A secundária é o tratamento da doença instalada. E a terciária é a recuperação de algum dano que não tem cura, mas pode ter melhorias, né? Recuperação de alguma funcionalidade. E estava ouvindo a Beth falar e me dando conta, né, Beth, que o Centro Espírita ele atua nos 3 níveis. Né? Ele trabalha da pediatria à geriatria. Ele trabalha da prevenção, com o trabalho, sobretudo, da infância e da juventude, né? Na constituição de um ser humano com mais saúde. Ele atende um universo enorme de pessoas que buscam a casa a partir de algum problema de saúde, né? E aqueles que têm algum problema que não tem recuperação, tem só minimização do impacto, né? Como o Carlos falou, o Parkinson, a doença de Alzheimer, também a casa traz o conforto, né, e dá um sentido a essas doenças, trabalhando a questão da saúde, do ponto de vista psicológico e físico também. Então, vou devolver a palavra para o Carlos, né? Na questão da família, novamente, nós sabemos que a família, como a gente estava aqui debatendo, existem muitas vezes reencarnações e configurações familiares que colocam justamente aquelas pessoas com maior dificuldade de contato espiritual, né, com um histórico de desavenças e que precisam se amar, aprender a se amar e a se reharmonizar no mesmo núcleo familiar. Como é que é, Carlos, desenvolver o amor num ambiente tão complexo, né? Seja o amor com paixão, o amor fraterno, o amor paixão, como é que são esses tipos de amor dentro da família na qual reencarnam espíritos que não são afins? Não é fácil, né? Mas a gente sabe que a nossa tarefa ela não é light, soft. Ela não é uma coisa tão fácil, senão a gente não estava aqui, né? Estávamos lá nesses mundos bem mais evoluídos em que o mal já foi rendido. A gente ainda vive num planeta em que os problemas são muito comuns, né? Na maior parte dos lares. Sem dúvida, é árduo, mas é um trabalho necessário para nós. E a gente vê várias formações familiares em que existe, né, uma tarefa mais difícil no dia a dia, como lidar com os portadores de doenças que limitam a sua funcionalidade, de todo tipo de doença, física, mental, e mesmo que não seja doença, né, a natureza de provas escolhidas para cada um possa ser realmente os desajustes, os desencontros, as diferenças, a falta de afeto, a falta de respeito, a violência, né, a rejeição, o abandono, as diversas formas em que muitas vezes se constituem, se embasam essa família. Há muitas famílias harmônicas, sim,
mesmo aqui na plateia, com certeza, talvez vocês não estejam passando por essas situações. Mas a maior parte das famílias ainda vivenciam isso. E é o que traz as pessoas aos centros espíritas, né? É o que nos traz, principalmente. Nos traz, em algum momento da nossa evolução, da nossa vida, um problema. Uma situação aflitiva, complicada, nos seus diversos níveis, que nos trazem maior ou menor sofrimento psíquico. E quase sempre o que está por trás desses sofrimentos psíquicos são as dificuldades da convivência interpessoal, a nossa convivência. E também a nossa convivência em casa. E a doutrina espírita, ela vem fazer isso para nós. Como nós somos ainda muito movidos pelos nossos instintos, por mais que a gente se espiritualize aqui, a gente é capaz de descer a escada ali, tropeçar, quebrar a perna e ficar pé da cara, ficar brabo. A gente é capaz de sair ali, dobrar a esquina e alguém ser cortado por alguém e ficar enraivecido, hostil, furioso porque o meu time não ganhou, o co-irmão ganhou e eu estou pior. Então esses sentimentos todos estão dentro de nós. São sentimentos ainda de animalidade que nos dominam. Então o que traz, assim, que a doutrina espírita traz, e na verdade é na essência da mensagem cristã, é que a gente tente transmutar. Eu gosto muito dessa expressão, transmutar sentimentos ruins, né, em virtudes cristãs. Esse título eu acho muito emblemático. Transmutar aquilo que em nós ainda é difícil de lidar. Esse sentimento, especialmente o que é contrário ao perdão, que é a vingança, a raiva, a indignação, amargo, ressentimento. Poxa, quem não tem? Ah, meu Deus, quem não tem? Todos temos. Em maior ou menor grau, mas muitos de nós já conseguimos superar alguns, atenuar. Então a gente precisa isso. Se a doutrina espírita é a doutrina que eu me identifico, hoje é sábado à noite, tem missas em vários lugares, né? Tem cultos evangélicos em vários lugares aqui de Porto Alegre, tem terreiros de Umbanda funcionando. Então, muitas pessoas vão buscar dentro do seu credo, de preferência, essas respostas, esta ajuda, este amparo. A doutrina espírita tem essa peculiaridade de ser mais profunda, ser mais ampla, e pode nos trazer muitas dessas dúvidas e nos dar estas ferramentas, esse simbolismo interessante de ferramentas. Educação. A gente precisa educar esses sentimentos que temos em nós, que todos temos, e tentar aos poucos, ao longo dessa existência, transmutando, atenuando, mudando, colocando no lugar da raiva, da mágoa, do ressentimento, a compreensão de que talvez o erro não tenha sido daquele outro, daquele filho, daquela cunhada, daquela nora, das contingências da existência, da sociedade, mas meu. Talvez meu. E eu posso melhorar. É esse exercício que eu tenho que fazer. E a gente pensa em virtudes cristãs, a gente pensa em inúmeras virtudes. No livro eu citei uma. Perdão. É uma das mais difíceis virtudes da gente exercer ao longo da nossa existência. A gente busca o amor incondicional, o amor essencial, o amor de solidariedade, o amor que se doa, o amor de um cônjuge que cuida da sua esposa doente, de uma mãe que passa uma existência inteira cuidando de quem precisa, ou aquele enfermo que luta a vida inteira contra a sua doença, que luta pelo amor do seu filho, delinquente, seja o que for. Este amor intenso a gente é capaz de ter, mas antes disso a gente precisa exercitar o perdão, o auto-perdão, primeiramente, perdoar-nos, para poder perdoar aqueles que talvez nos ofendam, que sejam causa das contendas dentro da nossa casa, das nossas relações, da primeira família ou das famílias seguintes que a gente constitui. Do ponto de vista filosófico, espírita, a gente precisa buscar o perdão para diminuir o sofrimento bilateral. Mesmo que a tentativa do perdão não se concretize fisicamente, fui lá, conversei com a pessoa, nos entendemos, corrigimos, atenuamos as diferenças, mas que ele possa ser o chamado perdão emocional. Existe o perdão decisional, que tu vai lá e decide e dá o perdão, mas tem o perdão emocional, que é aquele que tu internamente modifica estas virtudes, começa a ter virtudes, começa a amar de uma forma mais ampla, começa a ser mais solidário, ter compaixão e exercitar esse perdão. Só do ponto de vista espiritual e filosófico isso já nos ajuda. Mas também existe, que a própria ciência médica já está trazendo isso há algum tempo, que é chamada terapia do perdão. Existem benefícios biológicos comprovados em estudos para reduzir o estresse, diminuir a depressão, melhora o sistema imunológico, cardiovascular. Tem estudos mostrando que as pessoas que perdoam, que se libertam dessas correntes da mágoa, do ressentimento, melhoram até da sua hipertensão.
baixa até o seu colesterol, são imunologicamente um pouco mais resistentes. E, sem sombra de dúvida, a saúde mental melhora. Então, o perdão, essa prática para buscarmos o amor universal, ele é essencial, gente. Na medida que a gente compreende, que a gente precisa, que talvez eu, Carlos Durgante, tenha um conhecimento um pouquinho maior da doutrina e saiba que eu que tenho que perdoar. Eu que tenho que tentar, dentro das capacidades, das possibilidades que eu tenho, de atenuar aquelas diferenças na minha convivência, seja fora até da minha família. Eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais aprendizado, eu despertei talvez antes, ou me foi dada a oportunidade, como qualquer um de nós, de saber desta lei dos destinos, que está fundamentada em duas situações, reencarnação e lei de causa e efeito. Não há dúvida que se foi nos dado a clareza, o entendimento de aqui exercitarmos essas virtudes, a gente vira a cara, sai de volta e deixa para a próxima, a gente certamente terá as implicações dessa nossa negação aqui, consciente. Aos ignorantes, aquilo no sentido de aos que não aprenderam ainda e ainda estão distantes disso, é pedido a eles bem menos. Mas nós temos um compromisso bem maior. Então a gente está aqui numa palestra, a gente vem à Casa Espírita num passe, a gente vem ouvir a difusão doutrinária, a gente tem orientação espiritual e sai lá para nós alguma mensagem, uma orientação de um livro, a gente está buscando entender e compreender, ampliar esse nosso horizonte de conhecimento para nos fortalecer, nos ajudar a nós próprios e buscarmos essa questão essencial, o auto-perdão, na consequência seguinte, o perdão em família e o amor universal. É isso que a gente veio nesta reunião. Tá? Esse é o plano divino, é Deus, essa consciência divina que planejou para nós esses reencontros, tá? Em resgates em maiores ou menores intensidades, mas a gente realmente se encontra na família para isso. É difícil? É. Nós tivemos sábado passado, para terminar, um encontro muito interessante do Seminário Psicologia do Espírito, que a nossa associação promoveu, e no final do dia teve um depoimento de um vocês conhecem, o Sérgio Lopes e a Janine, são pessoas que nós gostamos muito, falando um depoimento de 30 anos de vida. Falando da família deles, das dificuldades que tiveram. E vimos ali uma família que há muito pouca dificuldade de relacionamento, de educação. E aquilo é uma forma de nos dar coragem também para nós buscarmos dentro das nossas construções algo ou parecido, ou também vermos que talvez para nós, dentro do nosso lar, as nossas necessidades evolutivas sejam realmente, numa existência, nos reaproximarmos daquele espírito que reencarnou com grandes débitos, ou que nós temos para com eles e eles para conosco, e passa a ser muitas vezes o nosso grande desafio evolutivo, lutarmos por aquilo. E a gente desiste dessa luta, né? E coloca sentimentos negativos em direção àquela pessoa, quando era o contrário que nós devíamos que nutrir. Então, bendita doutrina. Para mim, particularmente, ela é muito importante, me ajuda demais com filosofia de vida e esperamos que cada vez mais vocês procurem essa compreensão. Também aqui, saiam daqui entendidos, amparados, e sentindo que estão mais fortalecidos para o enfrentamento das vicissitudes da nossa existência. Tá? Vamos ter muitas, estamos tendo, mas também vamos vencer em muitas tantas. Tá? Obrigado. Pois então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Nós que temos a oportunidade de beber na fonte do cristianismo redivivo, né? Temos que, em nossas famílias, nos sairmos um pouquinho melhor nos exercícios de tolerância, de paciência, no enfrentamento das dificuldades que naturalmente ocorrem com todos nós, do que aqueles que não têm essa oportunidade do aprendizado dentro da seara espírita, né? E vou encaminhar a última pergunta dessa sequência para Sheila. Nós temos, hoje em dia, um aumento muito grande nas mídias, do debate, das discussões, dos temas relacionados à sexualidade, das diferentes formas de sexualidade. Nem sempre o que é veiculado nas mídias é, de certa forma, aproveitável ou correto. E por isso perguntamos, Sheila, até que ponto tu considera que essas questões que têm sido expostas na mídia, na maneira como têm sido expostas, pode influenciar os jovens, as crianças, na sua orientação sexual? Sim. A gente tem observado que, nos últimos anos,
As novelas, né, mais especialmente as novelas, têm tentado trabalhar bastante o tema da homossexualidade. E, recentemente, assim, cada vez mais esse tema tem sido debate. Aí a repercussão é grande, aparecem discussões, então, em outras redes, os grupos que são contrários ainda homofóbicos em relação a essa discussão acabam combatendo. Então, o que a gente pode observar é que a abertura nos últimos 10 anos está bem maior, pelo menos para se expor e discutir. Não que isso já não acontecesse em outros tempos, acontecia, mas com muito mais preconceito. Então, era estereotipado. Daí, sim, acabava transmitindo para a população como um todo uma visão estereotipada. Né? Acho que dá para a gente pensar nos vários nomes que se designavam para essas pessoas. A partir do momento em que isso já é mais orientado, as pesquisas científicas acabaram cunhando o termo homoafetivo e famílias homoafetivas, né? Representando que as relações de casais do mesmo sexo não são apenas sexuais, então não é um casal homossexual, é um casal homoafetivo. Essa foi a intenção dos grupos de pesquisa na academia, de trazer um outro termo, homoafetivo, para justamente clarear a representação desses casais. E aí o Carlos falou, ela vai falar sobre outros tipos de família. Não estava previsto, mas é importante, já que a gente está falando da evangelização e da família, como as famílias também precisam se sentir à vontade para trazer seus filhos, adotados ou biológicos, quando são famílias homoafetivas, então compostas por casais do mesmo sexo, dentro da casa espírita, pelo fato de que elas têm a mesma condição das outras famílias heteroafetivas. Se a gente vai chamar de homoafetivas, heteroafetivas, né? As famílias hegemônicas na nossa sociedade. Existe essa diferença grande em percentual, mas não necessariamente a gente vai criticar ou fazer um julgamento a respeito de serem melhores ou piores. Porque as famílias heterossexuais, heteroafetivas, elas acabam tendo filhos tão problemáticos, né? E a gente tem observado isso, e isso não representa dizer que protege mais ou menos as crianças. Mas, respondendo exatamente à questão se iria ter uma influência na vida de cada um de nós sabemos que a mídia e a cultura nos influencia o tempo todo. Não influenciaria a orientação sexual, porque eu disse antes, isso é da alma, isso vem com o ser. Então, não há uma influência a respeito de. Mas, pelo fato de ter mais abertura e estar se falando mais, então, às vezes, pode acontecer de existir um modismo ou uma facilidade entre a juventude, de que é mais fácil eu me relacionar com o igual do que com o diferente. Dá menos trabalho, é mais descolado eu ter uma pessoa do meu lado, assim, eu como menina, me relacionar com uma menina, porque é mais divertido, então eu não tenho que ter tanto esforço. Pode acontecer, né? A gente não tem como saber. Cada caso é um caso. Cada ser homossexual, heterossexual, ele tem a sua constituição, o seu histórico, a sua formação. Nós não temos como dizer isso pode gerar tal coisa ou aquilo pode gerar tal coisa. As pesquisas tentam definir um padrão, porque, afinal de contas, as pesquisas estão aí, né, para fazer isso mesmo. Mas nós sabemos que cada espírito vai trazer na sua essência a motivação para buscar determinado relacionamento. Os compromissos são assumidos, sim, antes. Se nós vamos chegar aqui e vamos conseguir dar conta dos nossos compromissos assumidos, isso é outra questão, isso é outra coisa. Acontece para todos nós, porque nós temos o esquecimento do passado. E é justamente isso que acaba fazendo com que a gente resbale um pouquinho nos nossos compromissos assumidos. Então, veja, o que está acontecendo mais atualmente não vai
trazer mais ou menos crianças ou adolescentes de orientação sexual homossexual, não, nem heterossexual, não. Se fosse assim, toda aquela enxurrada de mau-caratismo e todo o excesso de crimes e violências que a gente também vê na mídia estaria fazendo uma grande influência para que todo mundo saísse por aí matando e cometendo crimes. A gente sabe que existe. Tem ali nos Estados Unidos, a gente vê algumas notícias de pessoas, de adolescentes e crianças que tiveram um comportamento dizendo que viram num filme, que viram na televisão. Tem. Por quê? Porque a influência acontece o tempo todo. Mais uma vez, voltamos para o que a Beth disse e o Carlos, da importância da família em transmitir os valores seguros, bem definidos, claros, para cada um daquele membro da família, assumir a sua responsabilidade no grupo familiar e no grupo social. Nós temos que passar isso para os nossos filhos. Este é o maior comprometimento que nós temos. E, principalmente, sabendo da orientação da doutrina a respeito da sexualidade, trabalharmos a nossa sexualidade também, para que a gente consiga ter segurança quando falar com eles. Muito bem. Queria agradecer aos convidados por terem vindo aqui, né, a brilhantar o nosso encontro, Carlos, Sheila, Elizabeth. Nós temos um tempo ainda e gostaríamos de pedir a colaboração dos amigos ali, porque estamos disponíveis para responder perguntas feitas por escrito, né, em quem tiver alguma dúvida sobre algum desses temas tratados aqui nessa noite, né. Queria lembrar a vocês e agradecer a todos que compareceram e deram a sua contribuição com 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos vão ser, como a maioria já recebeu, um folderzinho, destinados à Casa Menino Jesus de Praga, né, que faz um trabalho muito meritório e passa por muitas dificuldades na manutenção daquelas crianças que lá residem, né, com transtornos neurológicos, com transtornos neuropsiquiátricos, né. Então, faz um trabalho muito bonito que nós estamos destinando os alimentos que vocês trazem para aquela instituição. Ficamos no aguardo de algumas questões que possam ser trazidas aqui, mas eu vou me adiantar e fazer mais uma questão aqui para a Sheila. Talvez ela possa comentar um pouquinho sobre qual é o maior desafio da família nesses tempos modernos, né, no que se refere à questão da sexualidade, né? Como é que a família... Quais são as maiores dificuldades da família trabalhar esse tema hoje em dia? A família ela nem sempre está preparada para encarar a sexualidade dos filhos. Falando de mãe e pai, especialmente, né, nuclear, mas também a família extensiva. A forma como isso vai ser encarado vai depender de muito como a própria sexualidade da mãe e do pai foi desenvolvida e como ela foi encarada na família. É um aspecto transgeracional mesmo. Tem famílias que têm maior abertura em falar sobre isso, em se relacionar com isso. Mas as que não têm, Emmanuel chama a atenção que é como se a gente estivesse abrindo os nossos olhos numa sala em que estava muito escura, e aos pouquinhos, né, nós nos acostumamos com a luz que é incidida sobre ela. E aí nós vamos abrindo os nossos olhos e nos dando conta de que o mundo está começando a trazer questões diferentes para a gente poder se debruçar sobre, para a gente conseguir evoluir. Então, o desafio da família é, principalmente, diálogo. Que a gente consiga abrir o coração para conversar com os nossos filhos, crianças e adolescentes, tentando, né, clarear ao máximo as dúvidas que eles tiverem a respeito do que eles estão observando. E, principalmente, quando tiverem colegas na evangelização, na escola, que fazem parte de famílias homoafetivas, que eles possam falar sobre isso também, que a gente naturalize a questão, né, sem julgamento, sem entrar no mérito de ser prova, expiação, de cometeu isso ou aquilo em outras vidas, porque isso e aquilo em outras vidas todos nós cometemos. Todos nós sabemos, estamos no mesmo estágio de evolução, provas e expiações. Portanto, não há como a gente fazer esse tipo de julgamento falando de caridade.
né? Eu acho que é o principal ponto, assim, que a família ela precisa mais proteger seus filhos quando eles se encontram na condição da orientação sexual homossexual, dessa orientação que eles às vezes vão ter dificuldade de aceitar, mas que quanto mais diálogo eles tiverem, melhor para que eles possam se ver diferentes, muitas vezes, dos outros colegas que eles têm, né? Muito obrigado. Vou encaminhar, então, algumas questões que estão nos chegando aqui. Dr. Carlos, que dicas tu poderia nos dar para quem ainda constituirá uma família, para quem está planejando em constituir uma família e pensando em passar por essas dificuldades todas? Quem é que está? Quais são as dicas que se pode dar para essas pessoas? Em que sentido? Dicas de medicina, médicas? Também, né? Acho que a construção da saúde integral, ela vai passar pelo teu cuidado físico, especialmente pela tua vigilância das tuas emoções. Então, eu acho que chegar numa família, e todos viemos, tá? Eu vou dar um exemplo meu, eu já fui casado uma vez, já tive um casamento, que teve muita dificuldade de convivência de pessoas muito diferentes. Tivemos um filho, aos 7 anos nos separamos, já faz 13 anos que eu estou separado, estou casado novamente, tenho outro filho de 7 para 8 anos, e entrei nesta família com uma série de situações minhas ainda mal resolvidas, vindas da minha família nuclear, que muitas vezes sem dúvida alguma, manifesta, né, colocado na outra existência, no próximo reencontro de constituição de família, com uma série de problemas, de desajustes, de desencontros, de mágoas e tudo mais. Então, é importante que a gente consiga entrar na constituição da segunda família, da segunda composição, depois da nuclear, mais centrado, né, com sentimentos um pouquinho mais depurados, com menos animalidades, com menos rancores, raivas. Isso vai ajudar sem sombra nenhuma. Ajuda a virar de nós próprios, do credo que a gente busca para amparo e compreensão, da própria área da saúde, especialmente hoje, através dos aconselhamentos que a gente recebe, da terapia de família, da terapia individual. É muito importante que a gente busque isso, a gente está inseguro, se a gente traz ainda muitos ressentimentos, muitas mágoas e inseguranças da nossa formação. Então, eu vejo assim, como qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer investimento, a gente vai iniciar que nos é desconhecido, ou que por experiências pregressas nos traga traumas ao ponto da gente ter muito receio de recomeçar, ou recomeçar para repetir o que foi feito. Então, os erros que foram feitos. Aconselho a isso. Uma das formas é o autoconhecimento, vir às casas espíritas, aprender também através das relações. Se a gente tem uma simpatia por Joana de Ângeles, ela traz toda essa abordagem interpessoal das relações da visão espiritual. Então, é um bom caminho e também, como diz, ajuda dos profissionais da área. Encaminhar para a Beth mais uma questão. Qual é o papel de um filho que tem o conhecimento sobre a doutrina espírita e o que seus pais não possuem? Muitas vezes a gente esquece que esse filho, essa criança, esse jovem, ele é um espírito milenar, né? Então, ele vem para essa família justamente para trazer essa luzinha, para trazer um esclarecimento, não necessariamente impondo, né, o que ele já sabe, mas pela sua prática, pela sua vivência. Os filhos nos veem como muitos, né, professores de nossa caminhada. Se cada um de vocês, a gente parasse, fosse conversar um pouquinho, como é que é o teu filho contigo, o que ele já te disse que te fez rever posturas, rever atitudes, ou te levantar questionamentos, né? Tu vai, com certeza, admitir que esse filho já te fez repensar em muitas atitudes tuas que tu não parava antes para pensar. Eu tenho uma menina que eu atendo, um casal, e o pai, ele é muito estressado. E ela dizendo para mim assim, tu não imagina, ele dirige falando no celular o
tempo todo xingando, dizendo palavrão. Eu fico horrorizada. Ela é bem pequenininha, assim, é uma baixinha, miudinha, e ela é muito invocada também. E aí ela disse assim, aí eu fico pensando, tá tudo errado. Eu disse, tá, mas e aí, tu conversa com o pai sobre isso? E dá tempo e dá espaço? Ele nem para falar, de tanto que ele grita naquele celular. Eu só digo para ele assim, uma hora tu vai ganhar uma multa bem grande. Então, é o jeito que, né, ela arrumou do pai ter um freio. Só que ela tem todo esse conhecimento de postura, não estou falando nem de doutrina, gente, mas de postura frente às regras, às leis. Então, assim, ó, o que esse filho, com esse conhecimento, não é de graça que ele chegou nessa família, ele vem trazer a luzinha, ele vem trazer o esclarecimento para esses pais que, às vezes, né, tão necessitados e muitas vezes tão primitivos, tiveram, gente, a misericórdia do nosso Pai Maior de ter um filho assim. Um filho com toda essa iluminação para ajudá-los na caminhada. Tem filhos que vêm, eu digo para os meus pacientes, e lá na conversa com os pais, tem filhos que vêm, às vezes, para nos desafiar mesmo, né? São provas, são difíceis. E tem outros filhos que, às vezes, na mesma família, são o nosso anjinho, são aqueles que são o acalento, que são o colinho, né? Porque filho também dá colo, não é só a gente que dá, os filhos nos dão muito colo. Então, eles são aquele acarinhamento. E quem vem com essa doutrina tão já internalizada, tão esclarecida, vem para iluminar o caminho. Então, que esse filho, se é ele que está se sentindo meio sozinho nesse lar, se sinta abençoado e acarinhado, porque tu tem uma missão muito linda com essa família. E tu vai colher os frutos disso, com certeza. Fazer a junção de duas questões de temas relacionados para Sheila. Sucessivos relacionamentos heterossexuais falidos podem sugerir uma homoafetividade reprimida? E em relação ao reencarne, quando o espírito deve ser homem, mas não aceita, o que acontece? Bem, então, iniciando pela segunda, depois passando para a primeira, existe, então, a programação kármica, como eu falei, e a programação desta encarnação seria que, no caso, eu viesse homem. Mas, devido à minha memória, muitas vezes, como mulher, e já que o espírito não tem sexo, o espírito reencarna conforme a necessidade do programa kármico. Então, vamos dizer que eu tenha diversas encarnações como mulher e venha depois num programa como homem e sou rebelde, não consigo me identificar, mas isso, na verdade, foi imantado no modelo organizador biológico. Eu já tinha, então, essa aceitação anterior, né, de vir. Raramente é compulsório a questão sexual. Muitas vezes são problemas assim mais sérios de doenças prolongadas ou sem cura, que acabam até sendo um processo mais expiatório. Mas veja, se eu tenho um compromisso como homem e venho rebelde nesse corpo, porque já tive muitas experiências como mulher, ou tive experiências negativas como homem que ficaram no meu registro inconsciente, então sabendo que o espírito está guiando isso e ali está acumulado toda a nossa experiência, pode acontecer então que ele venha com muita dificuldade de se colocar como homem, mas como um todo, não necessariamente só na orientação sexual. Ele pode ser um homem que também não se estabelece profissionalmente, que pode, sim, ter uma relação heterossexual, casar, ter filhos, mas ser um homem agressivo com a esposa. Aí entra a outra questão. Então, se por acaso eu estiver reprimindo fortemente a minha orientação sexual, porque eu mesma não consigo aceitar, eu posso transformar a vida dos meus companheiros realmente numa vida de sofrimento, de muito tormento, caso eu não consiga compreender a minha constituição psicológica. Lá no seminário nós falamos sobre isso e se vocês tiverem, quem assistiu ou tiver a oportunidade de ver o vídeo, vai entender a questão de na consciência nós termos um polo e no inconsciente o outro polo. Emmanuel fala isso, todos nós somos homens e mulheres, então todos nós temos uma bissexualidade.
pelo fato de termos experiências registradas nos dois polos, nas duas formas, temos necessidade de, nesta encarnação, desempenharmos determinado papel para cumprimento daquilo que nos comprometemos, mas, às vezes, é um papel, então, como mulher, necessário a gerar vidas, ou como homem, necessário a cuidar dessas vidas numa família, enfim. Eu estou fazendo uma generalização, eu não estou especificando. Porque cada um de nós, como eu disse, tem as suas características individuais e cada vida vai ser muito diferente da outra. É um mistério, né, se a gente pode pensar assim. Então, nesse ser que reencarna com o propósito de ser masculino, mas não consegue se identificar, ele tanto pode se orientar como homossexual, ou ele pode ser um heterossexual vingativo, né, feroz, violento, que acaba prejudicando muito mais a encarnação do que propriamente se ele fosse um homossexual da paz, né, um homossexual assim que comprometido com a sua vida e com a vida daqueles que estão com ele. Porque a gente sabe que o mais importante da nossa encarnação é realmente o que a gente vai fazer para o bem, né? Aquilo que a gente vai conseguir transmitir e receber focando no bem. A parábola do samaritano. Eu vou tentar explorar o máximo aqui, para tentar responder o máximo de perguntas possíveis, e vou fazer uma compilação aqui para a Beth. Tá? Beth, qual é a idade ideal para as crianças começarem a participar de uma evangelização espírita? E qual a melhor atitude que talvez os pais devam tomar com um pré-adolescente que na infância já participou da evangelização infantil, mas na sua pré-adolescência não quer continuar participando, né? Como é que eles podem se comportar a respeito disso? E implicações sobre crianças serem educadas por pais homossexuais. Então, vamos para a primeira. Quando começar a participar a criança na evangelização? Gente, já tem evangelização para bebês, tá? Então, assim, em algumas casas espíritas, os bebês já começam um processo de evangelização. A evangelização, se começar desde o bebê, melhor ainda, né? Tem casas que começam a evangelização a partir dos 3 anos. Mas já tem algumas casas que começa-se a evangelização a partir da fase de bebês. É a sensação, a energia, a amorosidade e o espírito, aquilo que eu falei antes. O espírito ele é milenar, ele está numa condição infanto. E, por estar nessa condição, ele fica muito mais favorável e mais flexível para receber as informações e a educação, né, de cunho religioso, com essa questão da espiritualidade sendo bastante enfocada. Então, desde sempre, né, já se começa agora, até porque está lá dentro, né, pessoal? As coisas só ficam meio adormecidas. A evangelização faz o quê? Faz a gente acordar, assim como aqui no Centro Espírita. Tu vem, tu desperta. A gente vem muitas vezes, a maioria das vezes é pela dor, e chega aqui, e aí a gente desperta no sentido de coisas que faz sentido escutar isso. Já, de alguma forma, já sentia isso tudo. Então, desde cedo. A outra é da questão da adolescência, pré-adolescência. Isso é muito comum, os pais trazem nos encontros de evangelização. O filho não está querendo vir. É complicado, assim, até se a criança vem, né, desde um período, a maioria até se fixa, continua porque eles formam grupos, né? E os grupos, à medida... Tanto é que a evangelização é conforme faixa etária. Então, cada faixa etária recebe a informação correspondente ao que ela é proporcionalmente capaz de perceber e questionamentos que ela tem a ver. Quando entra na pré-adolescência, eles têm grupos, e têm grupos de teatro, e fazem visitas e viagens. São outros estímulos. Mas pode acontecer, sim, de muitos jovens quererem não vir mais. Olha, gente, eu sou muito favorável das negociações. Acho que, às vezes, a gente tem que respeitar, entender o que está acontecendo com aquela
que aquele jovem, qual é o momento dele, o que está acontecendo dele não querer frequentar, da gente ter uma conversa sempre, né, bastante transparente. A transparência faz com que as pessoas se coloquem e dizer qual é a dificuldade dele. E da importância. Se você valoriza o que você acredita mesmo, você vai conseguir ter uma negociação de intercalar, às vezes, porque às vezes a festa, o que acontecia assim? Tem domingo de manhã evangelização. Mas as festas é sábado à noite. Como é que eu vou ir no domingo? Eu quero dormir. Bom, então nós vamos ir no sábado à tarde, para você poder depois ir para a festa e no domingo poder dormir. Para tudo tem saída. Né? O que é uma fase complicada, porque os grupos são fortes e eles fazem, naquele momento, a identificação do jovem, e a gente já passou por isso e sabe como é que é. Mas, se tu tiver flexibilidade, né, de também se colocar no lugar, entender que tem momentos que, às vezes, não dá vontade de ir, tu ter esse respeito e negociar. Né? Hoje não dá, vamos ver o que a gente pode fazer. É importante, porque ela te mantém no prumo, né, na corrente espiritual. Isso, a gente sabe que o jovem é uma presa muito fácil, né, de coisas que aí fora não são muito boas, e que vão ser ofertadas. Então, se ele tiver essa coisa bem internalizada e tiver protegido, né, espiritualmente, ele vai lidar melhor. Então, os pais vão ter um papel fundamental neste momento, de saber a hora de ceder e saber a hora de, não, amanhã nós vamos ir. Né? É importante. E a outra, qual é? Da influência, isso. Uma relação, né, familiar, e aí a gente vê assim, a questão da família, ela é tão importante, ela é o cerne nosso, a nossa família, nosso continente, é nosso chão, e as famílias, elas se agrupam independente de escolha sexual. Porque a necessidade de ter uma família é muito grande. Ela se sobrepõe a tudo. Se há uma relação de amor que norteia esta família, a criança vai criar uma condição de saber administrar a crítica lá fora. Porque ela existe. A gente não vai brincar aqui de mundo psicótico que não existe, existe. Né? Então, se nessa novela mesmo, que está na mídia atual, é abordado esse tema. Um menino que é criado por duas mulheres, né? E ele recebe bastante preconceito e discriminação por vir de uma família diferente. Né? Mas se a relação é construída com bases no amor, o amor é tudo. Essa criança vai criar também a sua condição de respeito e de fortalecimento frente à crítica lá fora. A base é a nossa família. E sendo ele provindo de uma família onde o amor é a temática, e isso ensinou Jesus tão bem, né? Ele vai ter uma condição e vai ser preparado. Né? A gente sabe que as pessoas se preparam. Pode buscar ajuda profissional, se precisar, nesse fortalecimento, mas o amor é fundamental. E se essa família está constituída nessas bases, é isso que imuniza qualquer pessoa para outras coisas. Ela vai ser preparada, sim, para administrar as diferenças lá fora que vão ser questionadas para ele. Certo? Vamos encaminhar a última questão para o Dr. Carlos, pedindo perdão por não poder atender a todas as questões. Aliás, muito boas questões que nos chegam aqui, mas precisamos selecionar algumas. Né? O avançado da hora nos convida a fazer a última questão, Carlos. Qual o ponto de equilíbrio entre tratamento medicamentoso e espiritual, especialmente nos casos de patologias emocionais? Bom, o ponto de equilíbrio é a visão da complementariedade.
Nós já vivemos tempos em que as pessoas só acreditavam, né, que a cura de seus males proviria de tratamentos espirituais, seja de todo tipo, na história da humanidade. Chegou-se um ponto, pelo dogmatismo materialista, só a matéria, só o corpo estava doente, vamos tratar com os remédios existentes. Graças a Deus, né? Vem o próximo capítulo e começa-se a entrar numa era da psicossomática. Entender que nós, como corpo, sofremos muito mais os efeitos dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A mente, a psique, vai alterar muito mais o corpo do que o corpo por si. E mais recentemente, nós já estamos entendendo que a doença é muito mais ampla que isso. Que a doença principia, na imensa maioria das vezes, dos nossos desajustes fluídicos, fluido-energéticos, das nossas atitudes e condutas, né, em desalinho. Vamos resumir dizendo em desalinho com as leis divinas. Então as doenças se instalam, né, em todas as dimensões. O que não pode ser feito, admitido, é que não exista exatamente esse entendimento de complementariedade. Senão, o que eu vou fazer eu, como eu geriatra? Como é que eu vou tratar as doenças que eu, geriatra, posso lidar através dos avanços médicos? Vou tratar os psiquiatras e as mais diversas especialidades. Mas nós sabemos que muitas vezes isso é estatístico, isso é ciência comprovando que apesar de todo o avanço médico-científico, a imensa maioria das pessoas ainda continuam com sofrimento psíquico, continuam sofrendo emocionalmente. Suas angústias permanecem, o seu mundo interior ainda está em revolução, em desentendimentos, e sofre apesar das medicações, das terapias as mais diversas. Então essa pessoa ela tem que ampliar, ela tem que buscar ajuda profissional, psicológica, das diversas linhas psicológicas, e ela vai buscar ajuda espiritual. Não precisa ser necessariamente através da fluidoterapia ou dos tratamentos de imposição de mãos que outros credos fazem, como as terapias bioenergéticas do Reiki, do Jorei. Ela pode buscar simplesmente através realmente da sua fé, começando pela sua mudança interior. Né? Mudando essas emoções ruins, negativas, que geram tantas doenças e nos prejudicam. As que têm, né, nosologicamente falando, doença, tem depressão, dos diversos tipos de transtornos de ansiedade, transtornos bipolares, transtornos de personalidades, psicopatias graves. Essas pessoas que têm doença mental, né, quando a gente fala em doença emocional, a gente está se referindo também às doenças mentais instaladas. Essas pessoas têm os recursos dos avanços médicos, científicos, das terapias, e muitas vezes elas melhoram quando vêm as sociedades espíritas tirarem uma orientação, porque estão aflitas, angustiadas, sofrendo apesar dos 2, 3 medicamentos que tomam, da psicoterapia semanal que faz. Ela vem buscar ajuda. E quantas pessoas melhoram? Vale também para os que estão sempre nas casas espíritas. Só tomando passe, fazendo de tudo nas casas espíritas, não buscam seus outros profissionais, não vão fazer suas terapias necessárias e também não melhoram. Mas a gente tem esta ampliação dos recursos terapêuticos, as terapias para nos ajudar. Seja a medicação que tomamos, as terapias comportamentais que fazemos. E a busca da espiritualização. Seja na Igreja Católica, seja em qualquer templo, seja aqui no Espiritismo, o que ele pode oferecer das terapias complementares na sociedade espírita. Não só tomar o passe, não só fazer os tratamentos em casa ou aqui, mas o mais importante, né, que é esse despertar da mudança de comportamento, de atitudes, né, a evangelioterapia, usar o evangelho, né, de Cristo para a nossa vida, internalizá-lo e mudar um pouquinho. Se não for muito, mas uma tentativa de nos melhorarmos. Isso nos dá uma saúde melhor, isso estabiliza as nossas doenças mentais, isso harmoniza e estabiliza as nossas doenças físicas. Tá? Não há dúvida alguma. E muitas das vezes também a doença ela é espiritual no sentido de ser uma obsessão, de estarmos sofrendo obsessão. A casa espírita vai oferecer as ferramentas de tratamento das obsessões, mas não é a maioria das vezes. A maioria das vezes são os nossos, né, os sentimentos muito mal trabalhados, equilibrados, que nos adoecem o corpo, a mente, pioram nossas questões emocionais. Então, a resposta: complementariedade, gente. Práticas complementares das mais diversas que existem para nos ajudar ao todo. Tá? Porque a saúde ela tem que ser vista assim, integralmente. Tá? Não só uma única dimensão que adoece. Muito bem. Agradecer muito a presença de todos.
Dizer que nós vamos ficar aqui mais alguns minutos ao final, para quem quiser colher o autógrafo dos autores dos livros que estão disponíveis ali na frente. E, eventualmente, a Beth lembra que as perguntas que não puderam ser respondidas aqui em público, individualmente, podem nos procurar para obter a sua resposta. No mês que vem, teremos prosseguimento dos nossos encontros fraternos, com a presença da doutora Tatiana Tourinho, né, que vai falar sobre o tema a função psicológica dos chakras. Então, estão convidados a retornar no próximo mês, no segundo sábado de cada mês, como é tradicionalmente feito. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o pensamento a Deus, sintonizando com os benfeitores espirituais que nos acompanham e nos protegem. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez nos encontrarmos reunidos em Teu nome. Que possamos, Pai, caminhar com mais velocidade, com mais direcionamento, rumo ao Teu encontro, deixando que esses ensinamentos penetrem o nosso coração, a nossa alma, nos tornando capazes de melhor viver, desabrochando dentro de nós as virtudes que Tu aí plantaste. Obrigado por tudo, Senhor. Nos sentimos reconhecidos pelo Teu amor, pela Tua bondade e por nos oportunizar o contato com a doutrina espírita nessa encarnação. Sê conosco, Jesus, nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja.